Boa tarde, minhas irmãs, boa tarde para todos, que todos venham ter uma boa tarde, ou um bom dia, ou uma boa noite, aleluia. Eu não sei qual é a hora que vocês vão ver este vídeo, se é pela manhã, se é pela tarde, se é à noite, mas tudo venha a ser para a glória de Deus, amém? Antes de tudo, peço que a irmã se inscreva nesse vídeo, dê aí um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é a palavra do nosso Deus. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 1, que diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que em nós foi dada, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta. Não andamos com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais os deuses deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. A palavra de Deus está aqui nos falando, minhas irmãs, aleluia, que a misericórdia de Deus, ela sempre está na nossa vida. Deus quer nos dar a misericórdia todos os dias, aleluia. Que nós não temos que ter vergonha do evangelho de nosso Deus, mas temos que ter o amor, temos que ter a satisfação de falar de Jesus para cada pessoa, daquele que quer ouvir a palavra de Deus, que está aqui nos falando. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, não desfalecemos de falar de Deus, a nossa fé. Não perdemos a esperança de sempre estar falando deste amor tão bonito que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí continua: antes rejeitamos as coisas que nos por vergonha se oculta. Não andamos com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Então a gente não tem que ter vergonha de falar de Jesus. A gente tem que ter prazer dentro do nosso coração de falar deste amor tão bonito e tão verdadeiro que é a palavra de Deus, que é o Santo Evangelho. O Evangelho de cura, de salvação e de libertação. Aleluia. Porque é esta palavra que nos edifica cada dia mais. Esta palavra que nos dá a vida que precisamos para caminhar. Então é a palavra de Deus. Então a gente não tem que ter vergonha do Evangelho de Jesus. A gente não tem que ter vergonha de falar de Jesus. Jesus te ama. Jesus quer te salvar. A gente não tem que ter vergonha, a gente tem que ter prazer na nossa vida, no nosso coração, de falar de Jesus para cada pessoa. Aí, não falsificando a palavra de Deus, assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, a palavra de Deus, minhas irmãs, ela é a verdade. Ela é a única palavra que é verdadeira, nos céus e na terra, até debaixo da terra. Se chama o Evangelho, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é que nos dá a vida que nós precisamos. Ela é que nos dá aquilo que precisamos cada dia mais para viver uma vida verdadeira com alegria dentro do nosso coração. Então é o santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para que os que se perdem está encoberto, nos quais os deuses desse século cegou o entendimento, para que ninguém muitas vezes não entenda a palavra. Muitas vezes chegamos falando de Jesus para as pessoas não querem ouvir. Escutam no ouvido e sai no outro. Muitas vezes a gente fala e não entende nada. É como se estivesse falando ali umas palavras em inglês que não adianta falar, que a pessoa não entende. Porque os deuses deste mundo cegam o entendimento, para que ninguém entenda. Está aqui falando. Aleluia. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que os se perdem está encoberto,
nos quais os deuses deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Então, o maligno não quer que ninguém se converta. O maligno não quer que ninguém se salve. A verdade é essa. Então, o que ele puder fazer para que ninguém ouça a palavra, para que ninguém ouça o Evangelho, ele vai fazer. Porque ele conhece quem quer Deus e quem não quer. Então, ele cega o entendimento, ele tira a vontade das pessoas ir para a igreja. Ah, eu já vi essa palavra eu já conheço de có e salteado, como diz os ditados, né, por aí afora. As pessoas falando de Jesus para as pessoas e as pessoas não querem saber de Jesus. As pessoas querem saber das coisas mais fáceis, as coisas que estão no mundo. E Jesus está aqui falando a santa palavra de Jesus, está aqui dizendo que os deuses deste século cegam o entendimento das pessoas para que as pessoas não entendam, não compreendam a palavra de Deus. E Jesus quer salvar toda a humanidade. E Jesus veio salvar, Jesus veio libertar, Jesus veio curar. Mas o mais importante da nossa vida, minhas irmãs, é ter salvação na nossa casa. É ter libertação na nossa casa. E continua. Antes rejeitamos as coisas por vergonha, se oculta, não andamos com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas ainda o nosso evangelho está encoberto, para que os que se perdem está encoberto, nos quais os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a verdade do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o maligno não quer que ninguém se converta, não quer que ninguém ouça a palavra da verdade. Por quê? Porque Jesus veio salvar, mas o maligno quer que as pessoas não escutem a palavra. Porque quando ela escuta a palavra, o entendimento se abre. Quando o entendimento se abre, aí vem a salvação, chega a libertação. Então, quando a gente não entende a palavra, o entendimento está fechado, não tem como entender a palavra. Mas quando o nosso entendimento se abre, que o Espírito Santo de Deus chega na nossa vida, quando o nosso entendimento se abre, aí chega a libertação. A palavra de Deus está no livro de João 15 adiante, que diz: conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Quem nos liberta é Jesus. Quando a gente verdadeiramente conhece a palavra, chega na palavra de Deus, aí vem libertação. Aí chega a libertação, chega a salvação. Porque foi para isso que Deus mandou seu Filho para o mundo, para salvar. Para ter a libertação, porque Ele é a libertação. Jesus é o verdadeiro remédio que precisamos na nossa vida para chegar à salvação. Então, o maligno fecha o entendimento para que nós não entendemos a palavra. Muitas vezes, estamos falando de Deus para essa pessoa se chateia, não gosta. Por quê? Porque o maligno fechou o entendimento dela, cegou ela espiritualmente para que ela não entenda a palavra, que está aqui dizendo na própria palavra de Deus. Aleluia. Mas ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz. A luz, quem é a luz? A luz é Jesus. A luz é Jesus. O evangelho. Porque o evangelho é libertação. O evangelho é renovação. É uma nova criatura. Aleluia. Quando a gente conhece e quer esse Deus na nossa vida. Resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que a palavra de Deus está falando aqui para mim e para você nesse dia de hoje? Que nós temos que ser parecido com Jesus. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. Aleluia. Quando nós se batizamos, passando pelas águas, se batizamos nas águas, que quando nós subimos nas águas, nós somos uma nova criatura. Tudo aquilo que é velho ficou para trás e tudo se faz novo.
Aleluia. Tudo se faz novo no nosso entendimento, no nosso pensar. Porque é assim que Jesus faz na nossa vida. É assim que o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração. Aleluia. Porque, e o maligno, ele quer tapar o nosso entendimento. Ele não quer que a gente entenda a palavra de Deus. Ele não quer que a gente entenda. Muitas vezes falamos assim, eu não estudei, eu não sei ler. Então como é que eu vou ler a Bíblia se eu não sei ler? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu também não sei ler, não. Não sei ler, não. Mas sabe quem é o meu professor? Aleluia. É o Santo Espírito Santo. Se você botar seu coração para Jesus e querer Ele na sua vida verdadeiramente, o professor dos professores lhe ensina, porque Ele me ensinou e continua me ensinando. Quando eu não conhecia Jesus, eu pegava a Bíblia e não entendia nada. Para mim era tudo ali em inglês que é como se fosse do outro mundo. Não entendia. Mas quando eu botei no meu coração de conhecer, de saber quem era Jesus, aleluia, o Espírito Santo de Deus, como Ele é lindo, Ele abriu o meu entendimento, o professor dos professores. Eu leio a Bíblia hoje, o pouco que eu entendo da palavra, quem me ensinou e continua me ensinando, porque sem Ele eu não sou nada, o Espírito Santo de Deus. Ele é o seu professor, minha irmã. Muitas vezes as pessoas acham que temos que ter formação, formatura. E nós temos que ter Deus. Quando nós temos verdadeiramente o nosso Deus tão maravilhoso que Ele é, Ele nos ensina. O nosso entendimento se abre. Porque Deus faz a obra na minha vida e na sua vida. Eu só vou tomar uma decisão. Dizer, Jesus, eu quero te conhecer. E começa a ler a palavra de Deus. Começa a ter sede da palavra. Você vai ver quem Deus é. Esse Deus tão lindo que Ele é e tão maravilhoso. Que faz a obra na nossa vida. Porque Ele fez na minha e continua fazendo. Mas para isso, minha irmã, a gente tem que querer. Para que o entendimento, nosso entendimento, aquela cegueira espiritual, que muitas vezes falamos de Jesus e não entendemos nada. Por que não entendemos? Porque o nosso entendimento está fechado. O nosso coração não consegue entender a palavra. E só quem faz esta obra na minha vida e na sua é o Espírito Santo. Aleluia. Começa a ler a palavra. Muitas vezes nós temos a Bíblia dentro da nossa casa e não temos o costume de ler. Muitas vezes fica ali no Salmo 91 e ali fica. Mas a palavra aberta, fechada, ela é um livro. Mas ela aberta é a palavra. E vamos ler esta palavra. Vamos conhecer quem Ele é, quem Deus é. Aquele que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Esta palavra tão linda e tão maravilhosa que o nosso Deus quer para mim e para você. É 2 Coríntios. Pega a sua Bíblia, marca aí. 2 Coríntios, o verso 1. Capítulo 4 e o verso 1. Lê este versículo. Que diz, Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Deus, Ele faz na minha vida e na sua. Que esta palavra fique no seu coração e bote, minha irmã, em prática. Para você, como Deus, o que Ele vai fazer na sua vida. Eu digo, quando eu comecei a ler a palavra, que comecei, o entendimento começou a se abrir. Eu disse, Jesus, porque eu não te conheci antes, Jesus? Como Deus, Ele é lindo, Ele é bom, Ele ama. Mas nós temos que querer. Lendo a palavra, indo para a igreja, sendo obediente, lutando para ser obediente na palavra do nosso Deus.
porque é assim que Ele quer que eu seja e você seja, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Para no dia da vinda dEle, a gente está ali lutando, se preparando para subir no arrebatamento, porque é para isso que Deus deu o seu Filho unigênito, para salvar e para libertar. Amém, minhas irmãs? Fico com Deus, Jesus que nos abençoe, lhe dê um dia abençoado na presença do Senhor e leia a palavra. Não esqueça de ler a palavra. Esta palavra aqui, ela é a espada da salvação da nossa vida, da nossa família. Se chama a palavra de Deus. Amém? Fico na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.